Todos nós sabemos que a oração é nossa força, é o nosso sustento, é a nossa proteção. Cada vez eu percebo as pessoas rezando menos, muita dificuldade para a oração, até mesmo quem está dentro da igreja. As pessoas não estão rezando, e quando nós não rezamos, nós não temos a graça de Deus acontecendo na nossa vida. Nós somos vulneráveis cada vez mais ao pecado e outras coisas tão ruins também. Se nós falamos que a oração é a nossa força, devemos rezar, devemos buscar a oração em primeiro lugar. Essa dificuldade de rezar hoje, o que está acontecendo com a humanidade? Paulo usa um termo, padre, muito interessante sobre a prática da oração. Ele fala assim que quando a gente reza sem entendimento, a oração fica sem fruto. Claro que ele estava dentro do contexto de falando dos dons, da oração das línguas, mas também dentro de uma realidade de uma comunidade que tem uma prática constante de oração e que de repente começa a esfriar-se nessa prática. Interessante quando ele fala que você reza sem entendimento, fica sem fruto, porque a oração não é uma atitude desesperadora, a oração não é uma atitude impensada, não é uma fuga como muita gente pensa. A oração é uma atitude pensada, é uma decisão. O que significa entender o que eu estou rezando? Eu preciso, com certeza, ter os pés no chão e o coração em Deus, não é? Exatamente. É essa expressão que Paulo usa, falando do entendimento, é entender o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o pecador, o necessitado, eu sou o enfermo, eu sou aquele que precisa dessa graça, eu sou limitado, eu não sou fonte de graças. Eu não posso gerar coisas em mim mesmo. Eu não sou fonte geradora. As pessoas têm que entender isso. Que a fonte é Deus. A fonte é Deus. É o que ele diz para a samaritana. Então a oração ela tem que partir dessa compreensão, desse entendimento. Por que eu rezo? Simplesmente para cumprir um preceito ou para fazer alguma coisa? Eu sempre rezo porque eu preciso, é uma fuga, é uma... Eu acredito que hoje as pessoas estão rezando porque elas querem receber uma graça, porque elas precisam. Nós estamos fazendo um momento de oração forte na paróquia, por exemplo. Aí naquele momento as pessoas vão, depois elas voltam, como se a oração fosse uma coisa mágica. A oração não é mágica. A oração é decisão, é perseverança, é constância, é confiança em Deus. Rezar nem sempre é uma coisa gostosa, mas uma coisa necessária. Eu não rezo só porque eu quero me sentir bem, porque eu tenho prazer. Muitas vezes eu não tenho prazer nenhum em rezar, mas eu sei que rezar é a melhor coisa que eu preciso fazer. Exatamente, esse entendimento que a gente está falando passa por entender também quem é Deus. É porque a oração é definida como um diálogo, ela é um diálogo, é uma relação, é uma proximidade, é uma busca, uma intimidade. Então eu entro em Deus, Deus entra em mim, é uma pertença, ou seja, Deus me possui nesse momento, com sua vontade, com seu amor. Quando eu vou rezar, eu não posso dizer para Deus, venha com uma parte sua. Deus não age assim. É interessante que eu estou percebendo muito, né? E não sei se você também olha isso na sua vida, quem está próximo de você, meu irmão, minha irmã, é que as pessoas estão rezando, mas para fazer a vontade delas. Sim. Eu rezo para que Deus faça realmente a minha vontade. Então, a expressão que São Tiago usa na sua epístola, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, a fim de satisfazer as vossas paixões, vossos desejos, vossas vontades. Então, é muito interessante isso, rezar com entendimento. Quando eu vou a Deus, eu vou com tudo que eu sou, mas quando Deus vem a mim... Traduz para as pessoas entenderem melhor o que significa rezar com entendimento. Como é isso mesmo? Então, todas as vezes que a gente tem essa decisão de dizer assim, eu vou orar, eu vou rezar, claro que Deus já se antecipou, Ele me amou primeiro. Deus sempre me ama primeiro. A decisão de vir a mim sempre é de Deus antes de eu ir a Ele. Eu vou como resposta. Então essa oração, ela já é resposta do amor de Deus. Ele se antecipa a mim sempre. Eu nunca vou conseguir surpreender a Deus, chegar primeiro. Ele sempre vem a mim. Só que esse Deus, pessoa que se relaciona comigo, é importante a gente entender isso. Olha o entendimento. Ele como Deus tem sua forma, sua vida, sua vontade, seus preceitos, seus mandamentos. Eu não posso pegar algo de Deus e não querer a Deus. Então a oração é uma união intrínseca, é uma coisa forte que não tem como eu tirar, como uma massa que se mistura, eu não tenho como tirar um pouco de Deus ou tirar algo de Deus. É o que ele disse para a samaritana. Se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede, porque a água que eu lhe der será em você fonte inesgotável, que vai gerar para a vida eterna. A gente tem que acreditar nisso. A oração não é só palavras que eu digo, recebo uma graça e volto embora. Agora, veja, o ser humano, ele está acostumado com o sistema dele, o funcionamento, ele vai ao mercado e faz isso.
ele vai à padaria e faz isso, ele vai ao trabalho e faz isso. Então ele acha que pode também, ele transfere isso para o relacionamento dele com Deus. E oração, o que eu percebo, oração é entrega, oração é confiança, é apostar tudo realmente em Deus, que é a fonte do amor. Não é uma troca, não é uma coisa de um momento, é sempre. E essa superficialidade que tem prejudicado muitas pessoas. A superficialidade, o senhor está falando da entrega, da pertença, eu sou todo dele. Santa Teresinha usava esse termo, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, que é o do Cantares de Salomão. Mas veja que essa pertença, hoje em dia, na oração, falta às vezes em alguns momentos na vida das pessoas. Então eu não vou lá superficialmente, como eu vou pedir um favor para uma pessoa. A oração é um envolvimento total, como o pai e o filho. Não é? Você percebe quando Jesus ora no Horto das Oliveiras, a oração é tão profunda, é tão entregue, a dor que ele está sentindo, ele derrama no Pai. E essa pertença de Jesus ao Pai, eu sou o seu filho, faz com que ele reze com toda a sua realidade. Pai, se for possível, olha a verdade dele, que eu passe sem beber esse cálice. Portanto, não se faça a minha vontade, sim a sua. Olha como que ele entra disponível na oração. Então, na oração, eu preciso de um ato de coragem total. Sim. Essa coragem é uma fé viva em Deus, porque eu quero a vontade de Deus, eu confio que a vontade de Deus é tudo de melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu preciso confiar realmente em Deus. O grande exemplo de Ana, né, padre? No Velho Testamento, a mãe de Samuel, quando ela entra, aliás, ela está na porta do templo e ela começa a rezar e derramar a sua alma na presença do Senhor. Olha que compreensão maravilhosa. Ela chorava, ela ficava triste, ela ficava decepcionada, ela ficava perdida nos seus pensamentos e se sentindo culpada por tudo que ela estava vivendo. E muitas vezes ela não conseguia entender o que Deus queria dela. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela se sentia humilhada, ela não comia mais, ela estava deprimida. De repente o marido dela diz assim: não valho eu para você mais do que 10 filhos? Olha como que eles tentam resolver a situação, né, humanamente, até que ela toma a decisão de se levantar e ir para o templo. Aí as coisas começam a mudar. Eu fico pensando como que as pessoas hoje em dia, elas rezam, elas querem, só que continuam tomando as decisões humanas, resolvendo de forma humana. E a oração é algo muito sublime, sobrenatural. Eu reconheço que sem Deus eu não posso, eu não consigo, não vou chegar, eu não alcanço. E quando ela derrama a alma dela na presença do Senhor, começa a gerar o milagre. Eles se levantam, vão adorar a Deus no templo, aí eles vêm, recebem a graça do milagre e Deus concede a resposta da oração dela conforme o coração de Deus, não é? Segundo plano. Aí Samuel, o filho de Ana, é o grande juiz de Israel, né, para fazer a vontade de Deus. Então percebe que a oração não é um fruto desvairado, que eu preciso disso, por favor. Existe todo um projeto, é pensado, então é muito bonito se você parar para pensar. Agora a pergunta é, quando eu vou a Deus nesse ato de resposta, de busca, eu estou disponível a essa vontade, a esse amor, a esse plano, a esse pensar de Deus, porque Deus não faz nada impensado, nós fazemos, mas nós estamos falando de oração, de Deus fazer, não é? De agir de Deus, mas Deus não age impensado, Deus não age desconexo. Tudo que Deus faz tem um propósito, é tudo muito bem pensado, é divino. Então preciso você entender que para Deus atender uma oração é preciso 3 coisas importantes. A glória de Deus, não é isso que a gente reza? Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a igreja, de toda a humanidade. Então Deus não pode atender uma oração se não for fazer bem para o Senhor, se não for para a glória de Deus. Então a gente tem que entender isso. O Senhor vai atender você se for para a glória dele, se for para o seu bem e de toda a igreja, de toda a comunidade, de toda a assembleia. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? O que é se entregar mesmo à vida de oração? O entendimento do amor de Deus, uma coisa que você experimenta no seu coração, na sua vida, em qualquer circunstância. A grande necessidade nossa hoje é proteger as nossas famílias. Só existe um caminho: rezar e rezar cada vez mais. Milagres acontecem para quem reza e reza sem desanimar. Vamos rezar, vamos permanecer no coração do nosso Deus, pelo seu Filho Jesus, é claro, na unção do Espírito Santo.